Então vamos continuar essa série falando sobre comunidade uns aos outros. E a gente já falou sobre amor, a gente vai falar sobre perdão. E hoje a gente vai falar sobre levar os fardos uns dos outros. E eu queria que você abrisse sua Bíblia então, em Gálatas capítulo 6, a gente vai ler os primeiros 10 versículos aí daqui a pouco. Mas antes eu queria fazer uma introdução e a gente refletisse um pouco sobre o nosso momento histórico. A gente vive um momento de muito individualismo. O que isso quer dizer? Alguns anos atrás, o pessoal mais antigo aí vai lembrar disso, a gente tinha um tipo de vida, um estilo de vida que era muito direcionado pelo contexto onde a gente vivia. Então, eu vou falar um pouco do começo do final do século XIX, por exemplo. Ano de 1800, perto do 1900. Um homem, por exemplo, que nascia no interior do nosso país, por exemplo, ele tinha poucas opções para ser alguma coisa na vida. Ou ele seria uma das profissões ali mais importantes da época, que era um advogado, ou médico, ou professor. Era basicamente essas as profissões. Ou ele ia tocar o negócio da família, ou ele ia ser um padre. Isso era o que acontecia no final do século XIX, começo do século XX no nosso país. Na verdade, no mundo inteiro era assim. As pessoas tinham poucas opções de fazer as coisas. A partir do momento que a gente começou a migrar para as cidades, para os centros urbanos, a gente começou a ficar menos sob essa norma do que eu vou ser quando crescer, que era o que ditava o contexto que eu estava, e a gente começou a ter mais opção na vida. Então, as pessoas saíam debaixo do âmbito da família, da sociedade, da cultura que ela estava ali no interior, e ia para o centro urbano, e ali não, ali eu posso ser o que eu quiser. Lá eu posso ser um artista, eu posso ser um músico, eu posso ser um professor ou um médico, não depende disso, agora eu posso ser o que eu quero. A partir do momento em que a gente começou a sair dos ambientes em que a gente estava, em que regiam a nossa vida, e começamos a ir para ambientes em que a gente tem liberdade de tomar decisões, a gente começou a focar num aspecto da nossa vida que a gente começou a dar valor, virou um tesouro para a gente, que é o nosso individualismo, a nossa liberdade. E aí, um sociólogo do século XX, Robert Bellah, definiu isso aí como individualismo expressivo. Quer dizer, eu como indivíduo agora expresso aquilo que eu sou da forma que eu quiser e tomo as minhas decisões e é isso que rege a minha vida e pronto. Aliás, eu não sou aqueles caras que encontram, que demonizam tudo que tem de cultura pop, televisão, essas coisas, mas existe uma disneytificação das coisas. O que é? A gente está muito Disney hoje. E como que é que a gente está muito Disney hoje? Pensa num dos filmes da Disney que fez mais sucesso nos últimos 10 anos. E fala para mim, alguém. Frozen e Moana. Os dois filmes. Quais são os aspectos principais das duas protagonistas desses dois filmes da Disney dos últimos 10 anos? Elas querem ser livres. Livre sou. Ou livre estou, qualquer coisa assim. Elas querem ser livres daquele ambiente que tornava elas ou estabelecia para elas o que elas deviam ser. Esse é o aspecto principal. E é claro que nos contextos lá, a gente tem injustiças acontecendo. No caso da Frozen lá, ela tinha um certo preconceito, ela vivia uma injustiça porque ela não podia expressar quem ela era. A questão é que os aspectos da nossa sociedade que tem mais valor hoje são esse individualismo, essa liberdade expressiva, em que eu posso ser o que eu quero, do jeito que eu quero, quando eu quero. Eu não estou fazendo uma crítica de valor aqui, dizendo que isso é certo e errado, por enquanto. Eu estou falando que esse é o maior tesouro da nossa sociedade. É isso que tem de mais valor. Isso se torna negativo quando a gente... Porque o individualismo é uma coisa importante. Por exemplo, é o individualismo expressivo que em muitas épocas do cristianismo defendeu a nossa fé.
quando a sociedade toda ia por um caminho que era totalmente contra a nossa fé em Jesus Cristo, homens decidiram se posicionar como indivíduos e batalharam pela fé. Então isso é positivo. A questão aqui é quando esse individualismo expressivo, isso se torna um Deus na nossa vida, e isso forma o que o Timothy Keller chama de um eu soberano. Alguém que senta num trono da própria vida e diz, eu sei o que é certo e errado. Só que esse individualismo expressivo também é contra um outro aspecto da vida cristã, muito importante. Eu estou falando a questão negativa, que é quando o eu é mais importante, a gente perde, a gente deixa de buscar dois aspectos da nossa fé, ou pelo menos os dois principais mandamentos que Jesus resume toda a lei. Quais são os principais mandamentos que Jesus resume toda a lei? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Quando eu estou sentado no trono da minha vida, eu não consigo amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Não consigo. Quando eu sou o soberano, estou sentado no trono, e a minha liberdade é o valor mais importante que eu tenho, e eu digo mais uma vez, eu não estou falando que ser um indivíduo que se expressa é errado, eu estou falando quando isso vai ao extremo do indivíduo ser mais importante do que qualquer outra coisa. Quando eu estou sentado no trono da minha vida, como um eu soberano, eu deixo de amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a mim mesmo. Isso não combina com um lugar, pensando em comunidade, que é o que a gente está falando, com um lugar onde Jesus Cristo é o soberano. Um eu soberano não combina com o ambiente em que Jesus deve ser o soberano. Um eu que quer reinar acima de todas as coisas não combina com o ambiente onde Jesus é Senhor sobre todas as coisas. Não tem como ter dois deuses na nossa vida. Só há lugar para um Senhor, que é o Senhor Jesus Cristo. Esse tipo de expressão em que eu sou o mais importante não combina com comunidade. Sabe por quê? Porque comunidade tem um aspecto de você se entregar e se sacrificar e abrir mão de você pelo outro. Liberdade tem a ver com isso, tem a ver com limites, onde o outro também precisa ter liberdade, tem a ver com concessões. Comunidade tem a ver com eu deixar de ser eu e nós começarmos a sermos um. Comunidade tem a ver com deixar de ser eu e sermos nós, não eu mais. Eu não olho mais para a igreja ou para viver comunidade como um eu soberano, mas como Jesus soberano em um nós que é importante, onde temos as coisas em comum. É coletivo, não é indivíduo. Eu particularmente tive diversas épocas da minha vida em que viver comunidade foram questões muito importantes para mim. Eu lembro do momento quando eu tinha 17 para 18 anos, fase vestibular. Eu tinha passado em 2 universidades públicas no Brasil, na primeira fase. Estava para fazer a segunda fase já, para estudar fora de São Paulo. E esse era meu sonho. Nossa, eu vou estudar, para quem me conhece vai achar até estranho. Eu tinha passado em medicina veterinária no Rio Grande do Sul e em Minas Gerais. Talvez eu não seria pastor hoje se tivesse acontecido isso. Mas eu tinha passado. E aí eu estava pronto para fazer isso. E eu, um rapaz de 18 anos, estava ali voando, buscando os meus sonhos, aquilo que eu queria fazer. Aliás, eu tinha recebido um convite para morar... Convite, gente, todo mundo tenta isso. Eu tinha recebido um convite para morar 1 ano fora do Brasil. Um convite. Já tinham resolvido as coisas. Eles iam me fornecer uma carta para eu levar no consulado do Brasil, no consulado dos Estados Unidos aqui no Brasil, para eu conseguir o visto para ficar 1 ano lá com muita facilidade. Lá nos Estados Unidos, uma instituição ia mandar uma carta para eu conseguir um visto para ir para os Estados Unidos. Então, estava tudo certo. Eu estava voando. Olha, presta atenção na palavra, eu estava conseguindo os meus sonhos. E aí o que acontece é que na minha família tinha um problema de
falta de estrutura muito grande. Os meus pais se divorciam, uma briga tremenda, muito longe de Deus, tudo. E aí minha vida vira de cabeça para baixo. Minha mãe nunca tinha trabalhado, eu estava em fase de trabalhar, eu tive que abrir mão dos meus sonhos, né? E a minha mãe também, porque ela tinha os delas e tudo mais, e a gente naquela correria, meu pai sai de casa e eu começo a trabalhar para sustentar a nossa casa. Não podia mais morar fora de São Paulo e nem passar um ano fora do Brasil. E aí eu lembro que isso foi uma fase extremamente frustrante, era pesado para mim, era opressor para mim, meu coração estava triste, eu estava desesperado, não conseguia alcançar os meus sonhos. E aí eu lembro que eu estava na igreja e o meu pai tinha saído de casa e eu não tinha uma referência paterna em casa, eu não tinha alguém me ajudando ou cuidando de mim na hora para lidar com as minhas frustrações, que é isso que nós como pais temos que fazer com os nossos filhos. E a minha mãe estava ali também destruída, com o coração dela destruído. E aí eu lembro que a comunidade que eu estava, a Igreja do Horto, surgiram vários pais e mães para mim dentro daquela comunidade. E o Vivendo Nós, eles começaram a cuidar de mim. Eu lembro de uma situação muito importante para mim, que não sai do meu coração isso, da minha mente. Eu estava no carro e o pastor Gilberto, que estava na Igreja do Monte, estava me dando uma carona. E a gente estava saindo da igreja e ele falou assim, como é que você está? Aí eu falei, eu estou bem. Aí ele falou, não, eu estou te perguntando como se eu fosse o seu pai, como é que você está? E aí ele começou a conversar e falou assim, a gente vai cuidar de você. A gente não vai deixar você sentir esse peso todo sozinho. A gente vai te ajudar a carregar o que você está carregando. E foi isso que eu ouvi, que não saiu do meu coração. E eu queria te fazer uma pergunta para você refletir. Você já desfrutou? Você já parou para pensar, ou você já refletiu, e você já sentiu esse ser nós, como comunidade? Outra coisa que eu queria que você refletisse é, você já percebeu que essa busca por ser eu te afasta de viver essa realidade de sermos nós? Você já parou para pensar que a sua busca por ser eu te afasta da bênção de sermos nós? Com esse pensamento, eu queria que a gente lesse agora Gálatas capítulo 6, versículos de 1 a 10. Gálatas 6, de 1 a 10. Irmãos, se alguém foi surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Levem os fardos pesados uns dos outros e assim cumpram a lei de Cristo. Se alguém se considera alguma coisa, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Cada um examine os próprios atos e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém, pois cada um deverá levar a própria carga. O que está sendo instruído na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Não se deixe enganar, de Deus não se zomba, pois o que o homem semear, isso também colherá. Quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição, mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá a vida eterna. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Portanto, enquanto temos oportunidade, façamos o bem a todos, especialmente aos da família da fé. Eu queria resumir o que eu vou falar aqui é o seguinte: a vida, ela é feita de bons e maus momentos. E comunidade, sermos nós, é como Deus nos supre para que a gente possa viver cada um desses momentos, sendo bons ou maus. Através da comunidade, nós ajudamos uns aos outros a levar os nossos fardos e as nossas cargas. E essas palavras são diferentes e a gente vai entender vendo esse texto aqui agora. Primeira coisa que eu quero focar: maus momentos existem, eles são comuns e nós precisamos uns dos outros para lidar com eles. Primeiro versículo aqui do capítulo 6 já diz isso: irmãos, se alguém for surpreendido em algum pecado, vocês que são espirituais deverão restaurá-lo com mansidão. Cuide-se, porém, cada um, para que também não seja tentado. Então, o que acontece aqui é que alguma coisa de ruim pode acontecer, é comum. Paulo está falando para a igreja de Gálatas, irmãos, se alguém de vocês foi surpreendido com algum pecado,
Isso pode acontecer. Depois, no versículo 2, ele vai falar sobre levar os fardos. Tem duas palavras aqui diferentes, fardo e carga. A palavra fardo aqui é um pecado. É algo que oprime, é algo que faz mal, é algo que a pessoa não consegue carregar. É uma opressão. Pode ser um pecado ou uma opressão externa, mas é aquilo que é impossível de alguém fazer sozinho. A pessoa não consegue fazer sozinha, ela não consegue lidar com isso sozinha. Então, o que Paulo está falando aqui para essa igreja no comecinho é assim, gente, coisas ruins acontecem, mas é característica daqueles que são da igreja de Jesus, daqueles que são da comunidade dos santos, daqueles que são espirituais. Eu queria te lembrar que isso aqui não é uma forma de Paulo falar que alguém é melhor do que alguém, não é isso. Vocês, porque tem gente que não é espiritual. Vocês que são espirituais, ele não está falando desse jeito. É porque se você voltar no capítulo 5 um pouquinho, ele vai falar daqueles que são da carne e que são do espírito. Pessoas de Deus, espirituais. Pessoas que têm o coração regido pelo Espírito Santo de Deus. Então ele está falando aqui, então vocês que são espirituais, vocês que fazem parte da igreja do Senhor, vocês que são comunidade, isso é responsabilidade de vocês. Devem cuidar, edificar. A palavra aqui, restaurar, numa versão mais antiga, Almeida, revista atualizada, você deve estar, se você tiver essa versão aí, está falando você deve corrigir a pessoa com mansidão. A palavra aqui não é uma correção do sentido de disciplina, mas é de fortalecer, edificar, fazer o outro ficar melhor. Ser suporte para a pessoa, ser apoio para ela crescer. Momentos ruins acontecem, mas é característica da igreja, daqueles que são espirituais. Cuidar daquele que precisa com amor, com mansidão, com bondade, com humildade, que é isso que quer dizer a palavra aí, mansidão, humildade, bondade, gentileza. Esse é um aspecto. E aí Paulo completa esse versículo colocando ali, cuide-se, porém, para que também não seja tentado. E aí, se a gente entender o contexto, o que a gente vai ver no contexto aqui, que Paulo vai começar a explicar para a gente? Esse não ser tentado é sobre você não ser tentado pela sua soberba, de achar que você é melhor que alguém na hora de você cuidar de alguém. Já parou para pensar que muitas vezes a gente deixa de apoiar alguém porque lá no fundo do nosso coração a gente tem aquela imagem aí, está sofrendo porque está fazendo coisa errada, se estivesse fazendo certo não estava acontecendo nada. Já parou para pensar nisso? Que quando tem alguém passando por alguma coisa ruim, lá no fundo, muitas vezes a gente faz uma comparação do tipo, é bem inconsciente isso, você nem para pensar, mas se estivesse fazendo certo, do jeito que eu estou fazendo certo, não tinha acontecendo nada, tá vendo? Eu estou bem, por que ele está mal? Esse é o pecado que Paulo está falando para a gente tomar cuidado aqui. E ele continua desenvolvendo aqui isso. Antes dele desenvolver, ele vai no versículo 2 falar de mais um aspecto ruim da vida, que é levar os fardos, essa pressão que alguém sofre. Então, é uma opressão, algo difícil de carregar. Fardo é algo que a pessoa não consegue carregar. Pode ser um pecado também, essa palavra aparece na Bíblia como pecado muitas vezes. E ele fala assim, quando vocês que são espirituais levam os fardos, ajudam aquele que está num momento difícil a carregar aquilo que ele precisa carregar, que ele não consegue, vocês cumprem a lei de Cristo. O que é a lei de Cristo? Se você ler Gálatas, Paulo está exortando aquele povo muitas vezes sobre a lei de Moisés, que eles estavam seguindo a lei como um padrão de vida. E essa lei já passou. Agora a lei é a forma como Jesus rege a nossa vida. Então, Paulo fala isso muitas vezes. E por que agora ele fala sobre a lei de Jesus? A lei de Cristo aqui é aquilo que abrange tudo que Jesus ensinou. E quais são os mandamentos que resumem tudo que Jesus ensinou? Amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a ti mesmo. Quando a gente ajuda alguém que está passando por um mau momento a carregar os seus fardos, aquilo que é difícil para ele carregar, a gente está cumprindo o maior mandamento,
que é amar a Deus acima de todas as coisas e o próximo como a você mesmo. Por quê? Porque dessa forma o eu sai do trono e Deus entra no trono. É dessa forma, uma forma muito prática. Quando você abre mão de você mesmo para cuidar de alguém, é quando você realmente, de forma prática, tira o eu do trono e coloca Deus no trono. Tanto que João vai falar para a gente lá na frente, nas cartas de João, que ele vai falar assim, ó, quem ama a Deus só da boca para fora, mas não ama seu irmão, está mentindo. Você fala assim, não, Deus, a gente canta aqui, tu és meu Deus, meu Senhor, meu refúgio. A gente coloca Deus lá no trono dele no que a gente canta. Mas quando a gente não ama aquele que está em falta, que está em pecado, que está passando por uma situação difícil, isso que a gente está cantando é mentira. Porque o eu está no trono ainda, não é Deus que está no trono. Qual que é a motivação que a gente tem então para cuidar do outro? Acho que esse versículo 2 ajuda a gente a entender um pouco isso. O versículo 1, na verdade, o final, a segunda parte. Cuidado com a soberba. Cuide-se, porém, cada um para que também não seja tentado. Qual que é essa sua soberba? Então, Paulo nos ajuda agora, nos versículos 3, 4 e 5, a fazer um diagnóstico para a gente entender como é que a gente tem colocado o nosso eu no trono e tem deixado de ajudar os outros que estão em maus momentos. Ele vai falar assim, ó, se alguém se considera alguma coisa não sendo nada, engana-se a si mesmo. Essa palavra enganar-se tem a ver com mentir para você mesmo. A palavra hipócrita tem a ver com isso. A palavra hipócrita é aquele que coloca uma máscara para parecer outra coisa. Essa palavra era a máscara que os atores usavam nos teatros gregos e romanos. Ele colocava uma máscara para fazer um personagem. Ser hipócrita é alguém que coloca uma máscara para parecer algo que ele não é. Paulo está falando que se alguém se considera alguma coisa, alguém que coloca o seu eu no trono como o indivíduo mais importante, não sendo nada, engana-se a si mesmo. Jesus usa algo parecido com isso, quando ele vai falar lá no Lucas capítulo 6, quando ele vai falar assim, ó, se você está vendo um cisco, uma travezinha, algo no olho do seu irmão, mas não enxerga o poste que tem no seu olho, você é um hipócrita. Você está enganando a você mesmo. Esse pecado que Paulo está exortando esse povo aqui a não cometer quando você vê alguém em falta, alguém em pecado, alguém que está passando por maus momentos, cuidado com a tentação de achar que ele está passando aquilo porque ele merece e você é melhor que ele. Faça esse diagnóstico. Cada um examine os próprios atos, as suas próprias coisas, aquilo que você faz, a sua vida, e então poderá orgulhar-se de si mesmo, sem se comparar com ninguém. Você entendeu o que ele está falando aqui? Aqui, ó, em comunidade vocês têm que ajudar as outras pessoas. E cuidado quando vocês estão vivendo em comunidade, para vocês não começarem a medir as pessoas com uma régua, que é você mesmo. Não usa uma régua a você mesmo para medir a vida de ninguém. Quando você quiser saber se você tem um valor ou não, olha só para você, não se compara com ninguém e começa a medir os seus atos. Então faz aquele exercício, coloca a cabeça no travesseiro à noite e começa a pensar, Deus, eu sou uma boa pessoa ou não? Eu peco ou não? Eu faço coisas erradas ou não? Começa a usar essa régua. Compara você com você mesmo. Porque cada um deve levar a sua própria cruz. A palavra carga aqui já é uma palavra diferente de fardo. A palavra carga aqui no versículo 5 já é uma palavra que quer dizer aquilo que é sua responsabilidade de carregar. Ela não tem uma característica de algo que alguém não consegue carregar. O que ele está falando aqui é que você tem a sua vida. Você tem as suas coisas. A sua vida é sua responsabilidade. Olha para você e vê se você está conseguindo carregar a sua cruz, porque a sua cruz é sua. Não fica olhando para a cruz do outro, falando, não, olha lá, ele está em pecado, está vendo? Merecia. Não, a sua responsabilidade como alguém que é parte da comunidade de Jesus é cuidar de quem precisa, é ajudar aquele que não consegue carregar, aquele que consegue carregar, ajudar ele a carregar. E não se ache melhor do que alguém ao ponto de você decidir se você vai ajudar alguém ou não.
Porque na hora que você olhar para você mesmo, colocar a sua cabeça no travesseiro e começar a medir sua vida, você vai ver que você não é nada. Então não se orgulhe achando que você é melhor que alguém. Pelo contrário, se humilhe de forma humilde. Que ele fala aqui no primeiro versículo, ó. Restaure alguém com mansidão, quer dizer, edifique, fortaleça alguém com humildade. Não ache que você é melhor que alguém. Maus momentos acontecem. A gente cai em pecados, situações ruins acontecem na nossa vida. Nós que somos da comunidade de Jesus Cristo, devemos levar os fardos uns dos outros. Por quê? Porque nós não somos nada. Quando a gente olha para nós mesmos, a gente entende que é tudo graça, é tudo misericórdia. Eu não merecia nada. Se eu estou melhor que alguém em algum momento, por algum motivo, isso é graça de Deus. Porque na hora que eu uso a régua de Deus para medir a minha vida, eu vou ver que eu sou nada. E que, por isso, eu preciso ajudar os outros, porque nós juntos somos a igreja de Jesus Cristo. E eu só sou alguma coisa porque o Espírito Santo age em mim, porque eu não sei nada, eu sou nada. Isso anula essa ideia de um indivíduo sentado num trono, em que tudo tem que servir ele. Não, eu saio do trono, Jesus senta no trono, e eu vivo para servir a Cristo. E uma forma prática que a Bíblia me ensina de servir a Cristo é servir o outro. Em comunidade, nós levamos os fardos uns dos outros. Mas tem um aspecto positivo aqui nesse texto que eu acho legal. A partir do versículo 6, muda um pouco. Ele traz mais esperança para a gente. Primeira coisa que a gente deve pensar, eu falei que maus momentos acontecem, são comuns e a gente precisa ajudar uns aos outros a lidar. Só que ele vai começar a falar sobre boas coisas. E quando ele fala sobre boas coisas, ele fala, boas coisas, bons momentos precisam ser compartilhados. E olha o que ele fala aqui no versículo 6, ó. O que está sendo instruído, e aí a palavra instruído aqui é edificado, ensinado, na palavra, partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Vamos lá, a gente está numa comunidade. Comunidade é pessoas edificando pessoas, pessoas cuidando de pessoas, pessoas ensinando e exortando pessoas. É isso que acontece numa comunidade. Todos somos iguais e precisamos cuidar uns dos outros, com papéis diferentes. Então ele está falando assim, você que está numa comunidade e você é abençoado, compartilhe então com aqueles que te abençoam as coisas boas que você recebe. A palavra partilhar aqui é realmente distribuir algo que pode ser pego, algo que pode ser apalpado. É diferente disso assim, gente, eu queria vir aqui, eu queria uma oportunidade, porque eu venho aqui agradecer, porque Deus me abençoou essa semana. E aí a gente coloca essa gratidão, que é legítimo, glórias a Deus, que a gente possa sempre compartilhar isso. Como, tá vendo, ó, eu compartilhei com as pessoas as bênçãos que eu recebi. Não é, tá bom assim, não tá? Eu fiz aquilo que falou aqui, ó. Tá falando aqui, ó. Partilhe todas as coisas boas com aquele que o instrui. Ô Beto, você deu aula pra gente hoje, queria compartilhar com você que aconteceu uma coisa boa lá no trabalho. Fui abençoado. Ok. Só que a palavra partilhar aqui não é isso. A palavra partilhar aqui é você pegar aquilo que você recebeu e compartilhar com alguém. Não é compartilhar uma informação, mas é compartilhar uma bênção. É ser generoso. Quando a gente está em bons momentos, o que a Bíblia instrui a gente é a gente compartilhar os bons momentos com as pessoas, não só informar as pessoas deles. É eu ser generoso com aqueles que estão à minha volta, porque eu tenho sido abençoado e eu quero abençoar outras pessoas. Generosidade é o que está falando aqui. A palavra partilhar aqui é pegar aquilo que eu tenho e distribuir. Recebi um aumento, queria compartilhar com a igreja. Recebi um aumento, gente. Vou poder... Eu não estou criticando quem compra um carro novo, não. Mas agora eu posso comprar um carro zero. Amém. Amém, que isso aconteça. Mas no seu coração deve estar um movimento do tipo, Deus me abençoou com um salário melhor para eu poder abençoar as pessoas com esse salário melhor que eu recebi. Para eu ser mais generoso, para eu cuidar de mais pessoas, para eu abençoar mais pessoas, porque eu não sou nada e o que eu recebo é graça de Deus. É por isso que eu sou abençoado, para abençoar outro. Ninguém aqui é abençoado só para ser abençoado.
A Bíblia não ensina aqui que alguém está em Jesus só para receber coisas e pronto. Não tem nenhum versículo na Bíblia que fala assim, você foi abençoado para ser alguém melhor, só isso. Para ser alguém com mais posse, alguém que precisa ser admirado, para alguém que precisa ser invejado. Acha na Bíblia aí um versículo que fala isso? Tem algum versículo na sua Bíblia que diz que você foi abençoado para alguém olhar para você e admirar a bênção que você recebeu? Não. Na Bíblia é muito texto falando que com que você é abençoado, você deve abençoar outra pessoa com generosidade. Isso é viver comunidade, levar os fardos uns dos outros e compartilhar os fardos uns dos outros, as cargas, os fardos de forma prática. Não é discurso. Não é dizer que eu sou comunidade no discurso, mas de forma prática. Gente, para a glória do nosso Deus, foi uma bênção. Uma situação que aconteceu aqui no Dia dos Pais, uma família passou por uma dificuldade complicada e as crianças precisavam de apoio nesse dia, e várias famílias daqui da igreja levaram, no Dia dos Pais, crianças que não eram seus filhos, para que essas crianças pudessem compartilhar da bênção de uma família. Isso é precioso demais. Isso é compartilhar a bênção, não é só cantar. Eu preciso de ti, querido irmão, precioso és para mim, querido irmão, que é uma música antiga, né, que a gente cantava muito. Não é só cantar isso, é partilhar a vida, é compartilhar as bênçãos, é abençoar a vida de alguém com aquilo que Deus tem te dado. E qual que é a motivação que Paulo nos ensina por isso? Ele vai falar no versículo 7, não se deixe enganar. Lembra a palavra lá? Aquele que engana-se a si mesmo? É a mesma expressão aqui. De Deus não se zomba. A palavra zombar aqui é levantar o nariz. Essa palavra zombar aqui tem a ver com... sabe quando a pessoa se acha melhor que o outro? Levanta o nariz, desdenhando do outro? É o que está falando aqui. De Deus não se zomba. Por que ele está falando aqui? Pois o que o homem semear, isso também colherá. Primeira regra aqui, se você plantar, você colhe. Por que Paulo está começando a falar isso aqui? Porque ele está falando de você fazer coisas boas pelos outros. Ele vai falar assim, existe uma regra de ouro que vocês precisam aprender. O que você planta, você colhe. Você é abençoado de verdade porque você abençoa. Se você plantar alguma coisa, você vai colher. É a primeira regra que ele fala aqui. Depois, no versículo 8, ele vai falar, quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. Ele está lembrando do contexto do capítulo 5, que ele já tinha falado sobre vivermos na carne ou no espírito. Ele vai falar, quem semeia para a sua carne, da carne colherá destruição. E é importante que ele colocou agora a questão de viver na carne num contexto em de servir o outro. E ele está falando que viver na carne, no contexto que ele está falando aqui, é não servir o outro. Porque se ele está falando para a gente servir, e isso é bênção, quando ele está falando sobre viver na carne ou viver no espírito, ele está falando viver no espírito, porque vocês que são espirituais, cuidam uns dos outros, certo? Então, viver no espírito é servir o outro, é viver em comunidade, é levar o fardo um do outro. Andar na carne é quando você não cuida do outro. Você desdenha o outro, você acha que você é superior ao outro e você não cuida de ninguém. Você está com o eu soberano no trono. Então, ele está falando aqui, quem semeia então para a carne, da carne vai colher destruição e não bênção. Quando você está no trono da sua vida, você não vai colher bênção. Você vai colher queda. Mas quem semeia para o Espírito, do Espírito colherá para a vida eterna. Quando você planta, você colhe. E você sempre colhe daquilo que você planta. Ninguém semeia maldição para colher bênção. Ninguém faz isso. Ninguém planta banana para colher maçã. É impossível. Toda vez que você planta, você colhe. E tudo aquilo que você planta, você colhe. Se você planta, semeia coisa boa, você colhe coisa boa. Se você semeia abençoar alguém, você vai colher bênção. E esse ciclo é virtuoso. Você abençoa alguém, você colhe bênçãos, e você continua abençoando alguém porque você colhe bênçãos. Esse ciclo é virtuoso. O ciclo vicioso é, você planta coisas ruins, arrogância,
individualismo com o eu no trono de forma negativa, orgulho. Você planta tudo isso e você não vai colher bênçãos, você vai colher isso. As pessoas vão te devolver isso. E esse ciclo vai ser um ciclo vicioso. Quando o eu está no trono e parece que você nunca consegue colher alguma coisa boa. Parece que está todo mundo contra você. E aí no versículo 9, ele vai falar: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Você sempre vai colher o que você plantar. E tudo passa pelo tempo. Uma hora vai chegar que você vai conseguir colher aquilo que você planta. Então, qual que é a motivação para compartilhar as bênçãos com os outros? Que tudo que eu planto, eu colho. Eu sempre colho daquilo que eu planto e eu sempre colho mais do que eu planto. E isso é bênção. Eu sou abençoado por isso. Essa é a motivação em compartilhar as bênçãos com os outros. Aí no versículo 10, portanto, com base em tudo isso que a gente falou aqui, desde o versículo 1 até o 9, enquanto temos oportunidade, enquanto está no tempo bom para fazer isso, façamos o bem a todos. E é interessante que a palavra façamos aqui é a mesma palavra que ele usa quando ele fala para você avaliar a própria vida, para você ver que você não é nada. No versículo 4, ele fala: examine cada um os próprios atos. A palavra atos aqui é a mesma de façamos lá na frente. E por que isso é importante? Porque lá ele fala assim, na hora que você avaliar a sua vida, você vai ver que pelos seus atos você não é muita coisa. Mas aqui ele falando assim, mas você tem uma oportunidade, um tempo bom para fazer coisas boas para todos, não para você mesmo. Porque lá no contexto, no começo, ele está falando de alguém que está olhando para ela mesma e dizendo que ela faz coisas boas ou não. Aqui ele fala assim, não, para de olhar isso aí. É tempo bom hoje de você sair da sua cadeira e começar a fazer o bem. Que seus atos sejam o bem para todas as pessoas. E aí ele vai colocar um adendo aqui, ele vai colocar um complemento, especialmente aos da família da fé. E ele está de novo destacando o senso de comunidade aqui. Nós somos uma comunidade ou uma unidade de pessoas que têm coisas em comum. Mas nós somos todos diferentes. Eu sempre falo aqui que nós somos uma comunidade ou uma unidade de improváveis. Talvez se a gente, vamos dizer assim, a gente não faz parte de igreja, a gente vai decidir fazer parte de um clube. Provavelmente a maioria de nós aqui não estaria no mesmo clube, porque nós temos afinidades diferentes. Eu não pareço, mas eu sou nerd pra caramba. Cultura pop aí na cabeça, Marvel, essas coisas. Provavelmente alguém que está olhando aí fala assim, eu nem gosto dessas coisas. A gente não ia estar no mesmo clube. Mas tudo bem, porque o que une a gente aqui não é as nossas, não é o nosso eu, é o nosso nós. Porque o que une nós aqui é a obra do Espírito Santo na igreja do Senhor Jesus Cristo, e nós fazemos parte dessa igreja. Paulo destaca aqui que dentro de comunidade a gente tem que viver e levar os fardos uns dos outros. Isso é característica da igreja do Senhor Jesus Cristo. A gente deve fazer o bem a todo mundo, principalmente os da família da fé, dessa comunidade que a gente faz parte. Eu não estou falando que a gente deve cuidar daqui e deixar de cuidar dos outros. Não. O que ele está falando aqui é, gente, aqui ele não está colocando uma prioridade do tipo faça desse ou não faça dos outros. Ele está falando assim, gente, vocês têm que ter noção, vivam, façam o bem para todo mundo, compartilhem as bênçãos e tenham noção que vocês são uma comunidade e em comunidade nós levamos os fardos uns dos outros. Nós ajudamos os outros a carregar os seus fardos. O que eu faço desafio para você? O quanto você tem ajudado alguém a carregar os seus fardos pesados? Aquilo que aquela pessoa não consegue carregar. O quanto você tem feito isso? Como é que a gente faz isso? Restaurando a pessoa, fortalecendo ela quando ela cai em pecado, ajudando a passar por momentos de extrema pressão e dor, orando, chorando, se sacrificando, doando tempo, dinheiro, conforto para aquela pessoa. O quanto você tem ajudado alguém a levar os seus fardos. E eu sei que muitos aqui, inclusive eu tenho os meus, tem muitos fardos para carregar. Eu sei que você, quando você coloca a cabeça no travesseiro de novo, na sua casa, você para pensar e fala, Deus, está difícil, eu não consigo.
consigo. Eu sei que você passa por isso. Eu sei porque a gente é igual. A gente é humano e eu passo por isso. E se tem gente aqui com isso no coração, e eu sei que a maioria tem, se não todos, o quanto você tem ajudado os seus irmãos, essa pessoa que está sentada do seu lado hoje, ou atrás de você, a carregar os fardos que ela está carregando. O quanto você tem feito isso. O quanto você tem tirado o seu eu do trono e tem colocado Jesus e falando, Jesus, eu vivo para o Senhor e para ajudar alguém a carregar o seu fardo. E aí eu quero te ajudar também, você que está carregando o seu fardo. O quanto você tem compartilhado o seu fardo com alguém. Porque assim, isso é comunidade, isso implica em você também compartilhar os maus momentos. E chegar no seu irmão e falar assim, cara, eu não consigo, me ajuda, por favor. Me ajuda a carregar do outro lado. Você já tentou carregar um saco de cimento sozinho? São 50 quilos. Eu lembro que quando eu era mais novo, bem mais novo, a igreja que eu fazia parte lá, o Horto, estava em reforma. A igreja não tinha dinheiro para pagar todos os ajudantes de pedreiro. É sempre assim, né? Aí a gente era adolescente, tinha 18, 17, 16 anos, e aí o pastor convocava os adolescentes da igreja para ajudar a carregar o cimento. E quem já foi no Horto são o térreo, né, o primeiro pavimento, mais 3 andares. E a gente estava fazendo o contrapiso do último andar, do piso lá. Então tinha que carregar areia e cimento lá. A areia, a gente tinha uma roldana, a gente colocava uma lata, amarrava uma corda na cintura e saía correndo, e a lata subia, alguém despejava lá em cima. Só que o cimento a gente não conseguia fazer isso. Então a gente tinha que colocar um cimento nas costas e subir os 3 andares até o último andar e colocar lá. Era um moleque de 16, 17 anos, no auge da minha força física, da minha vitalidade, né? Colocava lá o saco de cimento nas costas com a ajuda de alguém e conseguia carregar. Mas eu lembro que isso eu tinha 17 anos. Teve uma outra situação de reforma no Horto também, que a gente tinha que ajudar. E também tinha que levar o cimento para o último andar. Só que eu já tinha uns 20 e poucos anos já. E eu lembro que eu não conseguia levantar o saco de cimento. E aí, tentei levantar, e aí um amigo meu foi lá e a gente conseguiu, em 2 agora, porque quando eu tinha 17 anos eu levava sozinho. Em 2 eu levei o fardo lá para cima. Isso é uma ilustração para falar que tem hora que você não consegue mesmo. Compartilhe o fardo com alguém. Não fica sofrendo sozinho. Você que pode ajudar, esteja de coração aberto para ajudar alguém e ouvir um não tô bem. E você que não está bem, compartilhe com alguém, eu não tô bem. Isso é comunidade. Isso é igreja. Aliás, Jesus falou que quando a gente amar uns aos outros é que a gente vai ser conhecido como discípulo, como igreja de Jesus. É dessa forma. E o quanto você tem sido generoso em compartilhar com os outros as bênçãos que Deus tem te dado? Quanto você tem sido generoso? Porque eu estou falando sobre você ajudar alguém a carregar um fardo pesado. Mas você tem recebido coisas boas. O quanto você tem sido generoso para ajudar alguém a carregar isso? Você tem ofertado com generosidade e alegria? Você tem ajudado com gratidão os que precisam de apoio? Você tem celebrado a Deus com ações de graça, as bênçãos que Deus tem te dado, ações de graça. Você tem disposto tempo, bens, talentos, em gratidão a Deus, pois Ele tem te dado tudo e você não merece nada. Então, o quanto você tem compartilhado as bênçãos que você tem recebido. Para tudo isso, meus queridos, como comunidade, a gente tem que ter noção que a gente precisa ter amigos espirituais, pessoas que a gente pode compartilhar a vida, pecados, dores, tristezas, alegrias, bênçãos, momentos bons e ruins. Isso é igreja. Como é que você faz isso? Num telefonema, num café, mandando uma carta, se você não consegue fazer nada disso. Um almoço, um jantar, pode me chamar, eu como pouco agora, vai ser melhor para você. Churrasco, sopa, no frio, um pequeno grupo. Tudo isso é lugar em que você pode compartilhar a vida com alguém. Participe disso. Abra sua casa, sente na mesa com alguém. Compartilhe a sua vida com alguém. Isso é comunidade. Jesus é o maior exemplo de alguém que decidiu carregar o fardo de alguém. Na verdade, Jesus tirou o fardo das nossas costas do pecado e colocou nas costas dele. E deu o fardo dele de graça para a gente poder carregar. Então pensa que é Jesus tirando toneladas das nossas costas e dando uma pena para a gente carregar, porque o fardo dele é leve, o fardo dele é de graça. Ele tirou todo o peso do pecado das nossas costas. Imagine um momento de muita dor em que você pode passar. Como seria se você tivesse alguém
cuidando e te ajudando a carregar esse fardo. Pensa nisso na hora que você enxergar alguém passando por um momento de dor. Imagina como será abençoador e será um testemunho tremendo quando quem estiver lá fora olhar aqui para dentro e ver, nossa, esse povo cuida um do outro, ajuda um o outro a carregar os seus fardos. Comunidade é isso, uns aos outros, cada um levando os fardos uns dos outros. Vamos orar?